Olá pessoal, irmão Daniel Paz, tudo bem? Hoje nós vamos dar mais uma pequena introdução do conteúdo ou dos conteúdos da cápsula dos evangélicos que foi emparedada em 2014 e será aberta em 2050, assim se o Criador permitir. Mas afinal, às vezes a pessoa me pergunta: irmão Daniel, qual foi o motivo que te levou a emparedar essa cápsula? Você vai ficar sabendo aqui neste canal. Aguarde até o final, porque antes vou te mostrar aqui a missão do Departamento do Discipulado na vida do novo decidido. É isso mesmo. Quando a pessoa se converte, ela é uma criança na fé. Ela precisa de alguns cuidados. Ela precisa ser amparada. Se você prestar um pouco atenção nesta ilustração, você pegar um bebê e dar um estilete para ele, e ele começar a brincar com o estilete, ele vai se cortar. Da mesma forma é a pessoa que quando recebe a Jesus como Salvador. Essa pessoa, ela precisa de alguns cuidados cruciais na vida dela. É o que eu vou te mostrar aqui agora, porque ao final eu vou te mostrar o que motivou a mim e a alguns outros irmãos a fazer esse grande trabalho. Vamos lá? A missão do Departamento do Discipulado na vida do novo convertido. O novo convertido, quando ele recebe a Cristo, ele tem que ter uma equipe boa, um discipulador preparado para ensinar ele os primeiros passos. E um deles, conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus. E é através dela que o Senhor, com S maiúsculo, que é o Senhor Deus, o Senhor Jesus, se dá a conhecer aos homens. Esse novo decidido, ele tem que identificar os livrinhos do Antigo e do Novo Testamento. É isso mesmo. A Bíblia é dividida em duas partes. O novo decidido tem que saber que a antiga aliança, o Antigo Testamento, tudo a mesma coisa, o Antigo Concerto, é a mesma coisa no novo decidido. Ele tem 39 livrinhos. Esses 39 livrinhos, ele vai de Gênesis a Malaquias. O Novo Testamento, Novo Decidido, ele tem 29 livrinhos, que é de Mateus a Apocalipse. Juntando esse 39 do Antigo Testamento e o 27 do Novo, eles vão dar 66 livros em qualquer livro, qualquer Bíblia evangélica. Vamos lá? Ele tem que saber também conhecer a Deus. Isso mesmo, decidir conhecer a Deus, Deus com D maiúsculo, através dos aspectos do seu caráter, exposto em sua palavra. Botei um P grandão, palavra, porque é a palavra de Deus. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus e conhecer o Espírito Santo. Espírito Santo com E maiúsculo. Toda vez, novo decidido, que você estiver lendo a palavra e o Espírito Santo tiver um E minúsculo, não está falando do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, que tem muita coisa boa. Ele tem que conhecer a salvação. Depois que esse novo decidido ele conhece a salvação, ele tem que explicar que para ser salvo, o homem precisa arrepender-se de seus pecados, abandoná-los, de seus convencê-los, abandoná-los e aceitar a Jesus Cristo. Olha que coisa maravilha, só até aqui a pessoa já era para ter parado e ter essa consciência. O novo decidido já era para ele estar radiante até aqui, mas vamos avançar que tem muita coisa boa. Descrever os 3 principais aspectos da salvação: justificação, regeneração e santificação. Quanta coisa boa! Ele tem que conhecer também a igreja, conscientizar-se que não pode viver a parte da igreja, pois é nela que ele se alimenta espiritualmente. É bem verdade que nós temos que estudar em casa, mas temos que estar congregando e sendo alimentado pelo nosso líder espiritual, que é o nosso pastor. Vivenciar sua fé e conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na sua vida, novo decidido? Vamos lá? enumerar os principais símbolos da igreja. Veja só,
Vamos avançar? Ele também tem que conhecer o valor da oração. É diferenciar a genuína e espontânea oração da reza caracterizada por vãs repetições. Isso mesmo. Ele vai reconhecer que o homem só vence as tentações quando vive em constante oração. Eu me lembrei agora, rapidinho, de uma irmã, rapaz, ela é um espetáculo, a irmã Juscelie. Essa irmã, ela contou uma história certas vezes, que uma pessoa chegou no gabinete do pastor e falou: pastor, meu filho está chorando, está doente, pastor, está doente, e eu vim aqui para o senhor orar. Ele falou: minha irmã, a senhora mesmo vai orar. Eu não sei orar, pastor. Aí ela falou: não, converse comigo. O pastor inteligente: converse comigo como a senhora conversou aí. Aí ela fechou os olhinhos e: Senhor Jesus, vai na minha casa, Jesus, ou eu moro naquela rua, o senhor vai, entra à direita, entra à esquerda, ou seja, na minha casa tem uma cerca, para o senhor não furar a mão, Senhor Jesus, viu? Aí quando chegar eu deixei a porta entreaberta, minha criança está de febre no sofá. Quando a irmã terminou de orar, o pastor falou assim: pronto, pode ir para casa, a senhora orou. Já, pastor, já. Quando ela chega em casa, a criancinha dela está pulando no sofá, pulando para lá e para cá, para cá. O que eu quero trazer com essa ilustração que essa irmã Juscelie contou à época e me impactou. A criancinha: mãe, chegou um homem aqui e me curou. É porque a oração é um diálogo. Oração é uma conversa. Não precisa muito conversa rebuscada para chamar a atenção de Deus, que você não vai conseguir. O novo decidido tem que entender isso, que oração é um diálogo com Deus. Vamos lá? O discípulo e a fé. Ele tem que reconhecer que Cristo é o centro e o objeto da verdadeira fé. Viver uma fé viva em comunhão íntima, pessoal com Jesus. Olha quanta coisa boa. Ele também tem que ser o discípulo aprendendo sobre a obediência. É novo decidido. Você que era um pouco rebelde, eu era rebelde, muitas pessoas eram rebeldes, quando se encontra com Cristo, ele tem que ser obediente. Relacionar exemplo de servo de Deus, obediente no Antigo, olha lá, e no Novo Testamento. Reconhecer que devemos obedecer a Deus através de sua palavra, à igreja e aos nossos pastores. Olha quanta coisa boa esse novo decidido está aprendendo. Vamos lá? Ele também tem que conhecer sobre o dízimo, explicar o ensino do dízimo no Antigo e no Novo Testamento. Destacar texto do Novo que confirmam a doutrina do dízimo para os dias atuais. Olha quanta coisa boa, vai tirar ele da ignorância, não ser enganado, ludibriado. O discípulo e o Espírito Santo, olha o que eu falei, é maiúsculo. O novo decidido vai evidenciar provas bíblicas na divindade e personalidade, que ele é uma pessoa do Espírito Santo. Apontar as obras do Espírito Santo operada nos pecadores, nos crentes e na igreja. Se eu pudesse parar aqui agora, você vê quanto conteúdo o novo decidido estaria aprendendo. Eu falo estaria porque muitos não estão sendo discipulados. Vamos lá? O discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. Ele conhece a Cristo, ele vai aprender a diferenciar o recebimento do Espírito Santo, diferenciar que ocorre no momento da convenção, no batismo do Espírito Santo com evidência no falar em línguas, buscar o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Ele vai ver o que é falar em línguas é uma coisa, que o discípulo viver cheio do Espírito Santo é outra coisa, não tem nada a ver. É no curso do discipulado, é com um discipulador, é com você, discipulador, que está aí agora instruindo essa pessoa amada que Deus te confiou. Ensina isso para ele. Vamos lá? O discípulo e os dons do Espírito Santo, ele vai listrar os 9 dons do Espírito mencionado em 1 Coríntios 12. Ele vai reconhecer que a principal finalidade do dom de profecia
é a edificação da igreja de Cristo. Tem que edificar, não é por o ego da pessoa. Vamos lá avançar, que tem muita coisa boa. O discípulo é o fruto do Espírito Santo. Olha que coisa magnífica. Ele vai compreender o significado do termo fruto do Espírito, baseado em Gálatas 5:22. Ele vai dar uma olhada lá, ele vai, já sei o que quer dizer, ele vai compreender. Esse novo decidido tem que ser discipulado. Definir as virtudes do fruto do Espírito Santo. Quanta coisa boa o novo decidido está aprendendo nesse curso. Vamos lá? Segunda lição, ou segunda revista, o discípulo evangelismo. Depois que ele pegou aquelas 13 subtítulos, 13 lições, ele vai passar para a segunda revista. E a segunda revista ele vai ter alguns contatos, definir o termo evangelismo. Ele vai reconhecer o privilégio e responsabilidade de quem participa da obra de evangelização. Isso é um privilégio. Quando ele sabe disso, ele fica motivado com isso, ele tende a não dar prejuízo, não dar trabalho aos seus líderes e começa a trabalhar para povoar o céu. Revista 2, o discípulo e a comunidade. Esse novo decidido, ele vai exercer influência positiva sobre a sua comunidade através do poder transformador do Evangelho de Cristo. O Evangelho tem que ser o de Cristo. Desenvolver novas amizades, principalmente entre os crentes. Ele recebe a Cristo, chega na igreja, cheio de costumes, cheio de outro mundo na realidade. Ele tem que desenvolver essas novas amizades. Isso, o novo decidido, ele tem que saber. O discípulo e o lar cristão, ele tem que entender ou destacar a importância de o lar cristão ser exemplo para a sociedade. Ou seja, nossa vida, nosso caráter, independente de ser evangélico ou não, ele tem que ter uma conduta na sociedade diferenciada. Quando ele recebe a Jesus, a responsabilidade é como se estivesse aumentada. Orar com mais objetividade, intercedendo pela salvação de todos os seus familiares. Imagine o novo decidido na sua casa, só ele que recebeu Jesus. Ele tem que aprender, respeitar o espaço de cada um no seu lar e começar a trabalhar para Cristo. Avançando, o discípulo é a tentação. Ele está em novo ambiente, então ele vai ver, poxa, eu tenho que distinguir os agentes da tentação sem novo decidido. Fugir de toda a aparência do mal e da oportunidade de pecar sem novo decidido. Por que eu estou me referindo muito ao novo decidido? Porque tem pessoas que ele recebe a Jesus e eles ficam desamparados. E isso não pode acontecer. Vamos lá? O discípulo e a impureza. Ele tem que decidir viver em santidade diante do Senhor. Renunciar a toda forma de impureza, guardando a palavra de Deus em seu coração. Vamos lá? O discípulo e a idolatria. Ele tem que destacar as muitas advertências contidas nas Escrituras contra ídolos e os ídolos e idolatria. Ele aprende nesse estudo. Rejeitar qualquer coisa que tome o lugar de Deus em sua vida. Olha que quanta coisa boa. Uma pessoa que vem para a presença de Deus, ele começa a se alimentado, ele vai ficando robustecendo, vai ficar forte na fé. O discípulo e a temperança, ele tem que reconhecer a necessidade da virtude de temperança para desenvolvimento diário da vida cristã. Conceituar as qualidades e o fruto do Espírito. Ele vai aprender a ficar um pouco mais calado. Vamos avançar? O discípulo e o perdão. Ele tem que evidenciar as benéficas ou os benefícios, consequência do perdão. Diferenciar o genuíno perdão segundo os preceitos bíblicos do perdão aparente, fundamentado nos frágeis conceitos
humanos. Olha, novo decidido, quanta coisa boa. Avançando, vamos lá? O discípulo é mordomia cristã. Ele vai distinguir e vai contribuir. Distinguir o que, professor? As principais áreas da mordomia cristã: talento, tempo e finanças. Ele vai contribuir. De que forma, professor? Com a obra de Deus, disponibilizando seu tempo, talento e finança. Vamos avançar. O discípulo e o louvor. Olha que coisa tremenda. Ele vai anunciar e vai reconhecer. Anunciar o quê? As bênçãos provenientes do louvor e adoração a Deus. Pronto. E vai reconhecer que as vitórias e lutas de ordem espiritual só poderão ser obtidas por meio do louvor. O discípulo e o batismo nas águas. Ele tem que reconhecer e identificar. Eu reconheço como a importância do batismo para a continuidade do seu crescimento na vida cristã. E também ele tem que identificar o método bíblico do batismo, que é a imersão total do batismo, como Jesus fez. Vamos lá? Quanta coisa boa. O discípulo e a Santa Ceia. Ele tem que destacar e conscientizar-se. De que forma ele vai destacar? O significado e a finalidade da ceia do Senhor. E ele vai conscientizar-se do dever de participar da Santa Ceia com discernimento, não é de qualquer forma, entendendo o que ela significa e objetiva. Vamos lá, está terminando. O discípulo e a volta de Cristo. Ele vai relacionar os diversos textos bíblicos que fundamentam a doutrina da segunda vinda de Cristo. Ele também terá que identificar ou verá, ele terá que distinguir o arrebatamento da igreja da revelação de Cristo em glória. Olha quanta coisa o novo convertido vai aprender. E finalizando esta lição, as duas revistas e essa última, revista 2, o discípulo é a missão de discipular. Depois que ele for discipulado por alguém, ele vai ter aquela consciência de esforçar-se a fim de ensinar tudo o que aprendeu aos recém-chegados à igreja de Cristo. Ele vai amar os novos convertidos e ter comunhão com ele. Vamos lá? E a época do emparedamento da cápsula, o pastor que apoiou esse trabalho foi esse rapaz aqui, o pastor Esdron, era o presidente da ADECAL na época. Ele não titubeou, valorizou, viu que não é brincadeira, como este vídeo aqui não é brincadeira. Este conteúdo que eu estou fazendo aqui não tem fins lucrativos. Se vir, eu aceito, mas é para fortalecer um trabalho que foi feito seríssimo em 2014 e ele apoiou. Esse rapaz aqui, pastor Pedro Salvador, foi o meu primeiro pastor, era presbítero na época. Aqui é a saudosa esposa dele, eu fiz questão de colocar aí. O vice-presidente na época que também apoiou esse trabalho da casa foi Evanildo Amorim. Na época ele era evangelista, hoje ele é já pastor, e sua esposa ali. Na congregação Bela Vista, hoje esse rapaz é pastor, Gilberto Roque. Ele que foi meu pastor na época, na congregação onde a cápsula está emparedada. Aqui é sua família. Vamos lá. Os anexos a seguir tratam de professor do departamento discipulado no campo da ADECAL, Assembleia de Deus em Cruz das Almas, em suas congregações, de forma dinâmica. Você vai ver aqui agora. Congregação do Tuá, na época ali do Tuá, era o diácono Doriédio. Congregação Fazenda Boa Esperança, era o diácono Cal, na época, hoje acho que o Cal é presbítero. Congregação Loteamento São José, era o diácono Tiago Alexandrino na época.
na linha, na época era o presbítero Jackson. Congregação da Sapucaia, Roque Silva também apoiava e apoia o departamento discipulado. Professor Wilson, eu botei interrogação na minha, me perdoe. O Wilson, na época, já estava ensinando. O Wilson, um bom professor. Congregação Bela Vista. Congregação da Coplan, presbítero Claudiano de Aquino. Olha quanta coisa boa. Congregação Tiradentes, André Luiz, à época. Congregação Chapadinha, Edson Paulo dos Santos, ou saudoso Paulo Edson. Congregação da Tabela, presbítero Leciano, hoje é nosso pastor Leciano, também apoiou muito esse trabalho aqui, nossa discipuladora Juscele. O William, na época era diácono, congregação dirigente William, lá na congregação dos Poções, está terminando. Congregação do Garcia, presbítero Dálvaro Pereira, Eloy também apoiou esse trabalho, os discipuladores lá da época. Congregação do Coqueirinho, presbítero Milton, olha quanta pessoa apoiando o discipulado. Congregação do Miradouro, presbítero Oswaldo, apoiou bastante. Congregação da Rio Branco, Valdelício da Conceição, outro apoiador do trabalho. Congregação Boca da Mata, Cláudio Batista, lembro de Cláudio, apoiou também muito o trabalho. Congregação da Ibira, José Amorim, muitos discipuladores aí ajudando esses professores. Congregação do Vilarejo, Bruno Brasil, na época, presbítero. Vamos lá? Congregação da Rua da Assembleia, Antônio de Santana, hoje nosso saudoso, apoiou esse trabalho muito bem. E para terminar, eu perguntei para vocês o que me motivou. Antes, acho que falta desse slide, vem alguns anexos. Professor Daniel Paz lecionando, aqui 2014, na Congregação Bela Vista. Vem aqui eu na Coplan, tive na Coplan, Bela Vista também. Passamos filme, o discípulo e o evangelismo, 2011, na Congregação da Bela Vista. Aqui 2011 houve um debate magnífico lá na sala. Filmes, nós nunca bancamos dificuldade. Eu e hoje o nosso presbítero Danilo, o Wilson, muito bem, falo dele porque nesse vídeo aqui ele estava à época, ó, improviso. Não deixe a falta de material, professor, deixar de fazer o trabalho de Cristo, ao improviso. Olha os alunos como estão com os olhos fitos no filme, na volta de Cristo. Vamos lá? Daniel, nessa congregação da Bela Vista ainda, aqui nosso presbítero Danilo, está terminando. Vamos lá? Agora a conclusão, outros discipuladores e seus discípulos. Nós vimos a conclusão que Moisés discipulou Josué. Também tiramos a conclusão, eu não, né? Os autores. Elias discipulou o Eliseu. Nós estamos vendo Noemi discipulou a Ruth. Isabel discipulou a Maria. Ananias a Paulo. Quando ele ficou cego, ele pegou a bela ensinos de Cristo. Paulo a Timóteo. A Timóteo. Jesus e os apóstolos. E o que me motivou? Promessa é dívida. Aqui o que me motivou. Olhe para esse texto comigo aqui. Pare o que você está fazendo agora. Pare. Olhe para esse texto. Portanto, ide. O ide é um imperativo, uma ordem. Não é escolha. Jesus falou, ide, vão. Fazer discípulo. Ele manda fazer discípulo. Ide fazer. De todas as nações. Essa fala sai da própria boca do Cristo. Batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Aí vem outro verbo, ensinando-os. Ele manda ir, depois manda ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha, ou seja, o que eu te ensinei, o que eu te discipulei. Faça a mesma coisa. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nesse texto bíblico que está lá em Mateus 28, 19 e 20, esse texto daqui para cima
todo ele está em vermelho em algumas Bíblias. E outras tem um destaque que não é vermelho. Mas esse amém foi algumas pessoas que falaram. Falou amém. Ou seja, quem estava lá entendeu que o que Cristo mandou, falou assim, ó, amém, mestre. Eu vou ensinar. Eu vou discipular. Fique ligado nesse canal que terá vários episódios de vídeos do emparedamento da cápsula, que foi realizado uma sexta-feira na sede da Decal e no sábado na congregação da Bela Vista. Na sexta foi a apresentação, louvores com o discipulado, a ministração da palavra com o pastor Eliude, e no sábado, emparedamento da cápsula dos evangelhos na congregação Bela Vista, com a pregação do nosso pastor Esron.